Meio-dia em ponto com Deus, com pastor Francisco Nascimento. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o Meio-dia em ponto com Deus. Hoje novamente comigo, porque estou continuando aquela mensagem que nós começamos, que foi sobre a mulher adúltera. Então nós estamos falando sobre essa conversão, sobre a mudança de vida que essa mulher teve ao se encontrar com Jesus. Você aí que está conectado, receba o nosso agradecimento. Espero que você seja abençoado mais uma vez através dessa meditação. Também você foi esperto de separar esse tempo para Deus, visto que é tão difícil hoje nós darmos um tempo para Deus. Seja abençoado. Vamos continuar então com a nossa meditação sobre a mulher adúltera. Então nós estamos falando do texto do evangelista João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Nós comentamos da vez passada, né, sobre a mulher que havia sido pega em adultério. Então hoje eu quero falar para vocês que havia um pecado. Ela foi pega em adultério. E esse pecado, ele exigia uma expiação. Então eu quero falar um pouquinho sobre pecado. Sei que é um assunto muito complexo, né? Aliás, até a teologia sistemática, que trata das principais doutrinas da Bíblia, que é uma das matérias dos seminários teológicos, ela tem uma parte só para esse assunto de pecado, mas nós vamos tentar simplificar um pouco para que haja um entendimento. Então, teologicamente, pecado é tudo que transgride a lei e que é contrário ao caráter de Deus. Existe também uma variedade de palavras hebraicas e gregas que definem pecado de várias maneiras. Eu não vou me ater à pronúncia delas para que eu não erre, né? Mas eu quero comentar com vocês alguns significados que essas palavras nos dão do que é pecado. Então, fala que pecado é desviar do caminho, errar o alvo. Ou seja, esse errar o alvo é não atingir o propósito para o qual Deus nos preparou. E esse tanto caminho como o alvo, eu estou usando, né, eles são usados na forma de conotação, ou seja, é um sentido simbólico, tá? É um sentido figurativo, não é o sentido real. Também, pecado é falta de integridade, desonestidade, rebelião contra autoridades, maldade, fugir às regras estabelecidas, depravação, desobediência, desviar-se do caminho da justiça, imoralidade. Tudo isso aí abrange pecado, e nós sabemos que tudo isso são transgressões e que vão contra o caráter de Deus, ou seja, aquilo que Deus é, né? A essência do nosso Deus. Então, o pecado ele é grave, porque ele é como se fosse uma revolta deliberada contra Deus. E qual vai ser o resultado do pecado? Vai ser a nossa separação, o nosso distanciamento da presença e da comunhão com Deus. Então, quem está em pecado, ele está separado de Deus, está longe da presença de Deus, longe da comunhão com Ele. O pecado, ele corrompe a alma, né? Retira dela aquela semente divina antes que ela frutifique, que ela tenha essa oportunidade de frutificar. E quando essa semente é arrancada do nosso interior, ela causa uma desarmonia no nosso ser. Foi o que aconteceu com Adão. Deus preparou Adão para que ele possuísse a terra, para que ele fosse dono de tudo, para que ele governasse. E a semente foi lançada no coração de Adão, mas antes que ela frutificasse, antes que ele pudesse realizar todo esse projeto que Deus tinha para ele, ele pecou. E então a semente foi arrancada do seu coração sem frutificar plenamente como Deus queria. E então,
Romanos 6:23, ele nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outras palavras, o que nós recebemos, o nosso soldo por pecarmos é a morte. O resultado das nossas ações de pecado é a morte eterna, ou seja, a morte das nossas almas. Nós não vamos, desfrutar da presença de Deus no nosso porvir, porque estamos condenados à morte eterna. E aí, o pecado, ele traz a ira de Deus sobre o pecador. Mas aquele que se arrepende dos seus atos, aceita o sacrifício de Jesus, é perdoado e livre da ira. Romanos 4:25 diz assim: ele foi entregue à morte. Ele quem? Cristo. Para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Ou seja, o pecado, ele vai trazer a morte, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, que se arrependem de seus pecados em Jesus Cristo, porque ele veio para morrer pelos nossos pecados, nós somos salvos. Vamos gozar de uma vida eterna no porvir com o próprio Cristo. Então, o Senhor Jesus, através da sua morte, ele retira a ira que havia sobre nós através do pecado, mas somente para aqueles que o aceitam, que acreditam isso, que aceitam esse presente da salvação, que se arrependem dos seus pecados. Então, o pecado é isso. E agora, nós não podemos ficar muito preocupados ali com o pecado, não. Ele é terrível, mas a solução, a esperança em Cristo Jesus para o pecador. Eu quero também conversar com vocês sobre senso de pecado. Nós falamos o que era pecado, terrível, nos separa de Deus, nos tira da comunhão, a ira sobre nós. Mas eu tenho percebido que o senso de pecado que temos hoje no mundo é muito diferenciado. Então eu quero pensar com vocês sobre esse senso de pecado, o entendimento que nós temos de pecado. Muitas vezes a gente ouve alguém dizer assim: para mim isso daí não é pecado. Isso não tem nada a ver. Nós já sabemos então que o pecado é uma transgressão contra a lei e também contra o caráter de Deus. Então, nós precisamos conhecer o que Deus requer de nós, mas nós precisamos também conhecer quem é Ele, quem é esse Deus. Isso é muito bom para aqueles que talvez digam assim: então eu estou livre dessa, porque eu não conheço a Deus, eu não acredito em Deus. E aí nós começamos a justificar a nossa iniquidade, dizendo: eu estou livre disso aí. Então, se é transgredir a lei, eu não conheço, eu não acredito em Deus, não sei quem é Ele, então aí eu vou pecar. Mas não é bem isso, Não é assim. Mesmo quem não conhece Deus não pode pecar. Não vai ser absolvido dos seus pecados porque não conhece a Deus. Ou seja, porque a nossa própria humanidade nos indicará os nossos erros. A nossa própria humanidade nos mostra o que é certo e o que é errado. A nossa própria humanidade, tirando lá Deus do caso, ela nos mostra o que é certo e o que é errado. O homem, ele é o único animal racional dotado de inteligência consciente. Porque muitas vezes nós dizemos assim: aquele animal ali, o animal é racional porque ele não é inteligente. Não, é porque o homem, a inteligência do homem é consciente.
O homem é dotado de consciência. E por essa sua consciência, mesmo em sua humanidade, sem conhecer a Deus, sem achar que não acredita em Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado. Por isso, ninguém pode desculpar o pecado dizendo, eu não conheço a Deus, então por isso eu faço o que eu quero. Porque existe uma humanidade que nos leva a saber como agir, porque a nossa inteligência não é uma inteligência instintiva. A nossa inteligência é consciente. Deus nos deu uma consciência inteligente. E aí, o que acontece então? Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós começamos a conhecer a Deus, o que acontece é que nós ampliamos esse nosso senso de pecado. Aí nós vamos andar mais devagar, porque agora eu sei que muitas coisas vão desagradar o meu Deus. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu começo a ter em mim a consciência do pecado, porque eu vou conhecendo e vou sabendo da sua vontade, o que Ele quer para mim e para os meus. Então, quanto mais nós começamos a dizer, isso não tem nada a ver, nós começamos a nos distanciar de Deus, não estamos ampliando o nosso senso de pecado. Então, existe sim um senso de pecado e nós precisamos a cada dia estar mais juntinho do nosso Deus para estarmos mais preparados para vencer essas investidas do pecado que vem sobre nós. Também há uma outra questão a respeito disso. Às vezes nós pensamos em pecado só como as grandes transgressões, vamos dizer assim, entre aspas, que é matar, roubar, adulterar, prostituir. Mas aí Jesus vem e nos mostra outros pecados que não são, que os pecados eles não são só em ações, mas eles nos mostram que os pecados eles podem ser também atos interiores, não só os exteriores, mas atos interiores, que aí nós vamos ver que é o pensamento. Eu escolhi só um texto para vocês sobre isso, que é lá de Mateus 5, 27 e 28. Eu peguei até só uma parte que fala assim: vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Opa! Então Jesus aqui, ele aprofunda o significado desse mandamento, ele não fica só na letra. Nós podemos abstrair a essência de tudo isso. E o Senhor Jesus vem e diz, não é só você ter adulterado, ou seja, você ter feito o ato, ter lá ido para a cama. Não, mas se você cogitou isso no seu pensamento, se você imaginou isso com todos como um ato, você também pecou. Embora você não tenha feito isso na prática, mas você praticou aqui, olha, no pensamento. O seu pensamento lhe condenou. Então nós não pecamos só em ações exteriores. Quantos já mataram seu irmão enforcadinho? Lá no pensamento. Não enforcou o irmão literalmente, não, mas já matou o irmão ali no seu pensamento. Então, quando aquilo que nós cogitamos é concebido na mente, também é pecado. E aí nós vamos perceber que Jesus nos dá uma visão maior de pecado. E quando nós percebemos isso, quando nós estamos mais juntos de Jesus. Também, irmãos, nós podemos perceber que por causa disso, por esse distanciamento do homem de Deus, por essa falta de senso desse pecado, é que o pecado está aí galopante no mundo. Nós olhamos para um lado e para o outro e vemos pecado de todos os lados. O homem distancia-se de Deus. O apóstolo João, ele nos fala lá na epístola de 1 João 5,19, estamos cientes que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz
no maligno. Eu li um comentário enquanto eu estava preparando esse estudo que Satanás é o diretor-geral de muitos sistemas econômicos, políticos, sociais e religiosos em voga no mundo. E nós nem podemos contradizer que isso é verdade. O mundo jaz, o mundo está deitado no pecado. O pecado cada vez cresce mais no mundo. E aí a gente lembra também, irmãos, que o pecado, ele é sempre uma escolha. O pecado, ele é deliberado no coração. O homem escolhe pecar ou não. E aí, por causa disso, por essa escolha que o homem faz, nós temos ali aquela luta interior contínua, aquela luta interior constante que vem sobre nós, aquela luta invisível que nós travamos diariamente para nos mantermos na presença de Deus, para resistirmos ao pecado. Vocês lembram daquela letra da música que diz, assim, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem a tentação, me chama. É assim que acontece. Todo dia vai acontecer isso. O pecado vai bater a nossa porta, as tentações, as propostas. E essa é uma estratégia de Satanás. Ela coloca ali para nós as facilidades, os deleites do pecado, intensivamente, constantemente diante de nós. Contudo, cabe a mim e a você escolher não pecar. Por isso, o pecado, ele é uma escolha nossa. É algo do nosso coração. Nós que escolhemos. Embora Satanás faça tudo isso, mas a escolha é nossa. É minha e sua. E aí, o inimigo, ele tenta nos descaracterizar, tirar o nosso foco, tirar o nosso tempo. Ele nos caricatura, ou seja, tem muitas caricaturas bonitas, engraçadas, mas são imagens distorcidas, não são verdadeiras. Muitas vezes elas são alegres, mas continuam sendo distorcidas. Por quê? Porque a estratégia de Satanás é nos tirar a semelhança com Deus, é nos tirar a nossa imagem de Deus. Desculpe, irmãos, mas eu quero dizer que a mídia usada indevidamente talvez seja o maior tentáculo de Satanás nessa terra, trazendo os conceitos demoníacos, os conceitos humanos, perpetuando palavras, perpetuando ações, dando propósitos que trazem para nós cultuar personagens, cultuar personalidades, tornando-nos escravos de nós mesmos, de outrem. E aí chega-se ao cúmulo, de nós termos a mesma estratégia, o mesmo modelo, que foi o modelo de Satanás, querendo ser igual a Deus, ou ocupar o lugar de Deus. Já viram? Nós estamos num momento em que muitos posso dizer assim que é uma pena, julgam o próprio Deus que o teceu lá no seio materno, achando que Deus errou quando decidiu quem ele deveria ser, e agora julgam-se com tanta prepotência no direito de dizer eu escolho quem eu quero ser. Eu estou falando esse quem eu quero ser no sentido do gênero humano. E aí essas atitudes demonstram simplesmente o mesmo caráter que Satanás teve de querer ser igual a Deus,
de querer fazer as mesmas coisas que Deus, colocar-se no lugar de Deus. Então muitos hoje, ao invés de criaturas, se colocam no lugar de criadores. Caricaturas, às vezes bonitas, às vezes alegres, mas destituídas da real imagem de Deus. E isso, Satanás quer roubar do homem a sua real imagem e semelhança com Deus, e ele faz isso através do pecado. Puxa, pensei que ia terminar logo, né, Pastor Francisco? Mas tem um bocado de coisa. Então, vamos orar. Vamos pedir de Deus hoje misericórdia. Né? Misericórdia para este mundo, misericórdia para as nossas vidas, misericórdia para a igreja, para que possamos encontrar o verdadeiro caminho de nos aproximarmos a Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço por todos esses que ficaram até agora, Senhor, ouvindo de Ti, refletindo, talvez ouviram até o que não queriam, assim como eu ouvi também durante os estudos, Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, o verdadeiro entendimento. Amplia, Senhor, o nosso senso, Senhor, de pecado. Queremos, Senhor, nos achegar a Ti mais uma vez. Ensina-nos, Senhor Deus, a caminhar em Ti. Ensina, Senhor, esse mundo. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, gratos pelo que o Senhor com certeza vai fazer, muito mais do que nós pensamos ao pensar nesse projeto. Ok? Então, fica com Deus, fica na paz, que Deus abençoe a você e a sua família. Até a próxima, ainda temos mais uma etapa, ok? Abraço!